Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. A questão que se coloca com alguma frequência e que foi, aliás, tratada na última Cimeira Luso-Espanhola é a problemática das relações entre Portugal e Espanha no que diz respeito à gestão e ao aproveitamento das águas que compartilhamos nos rios desde o Minho até o Guadiana. Esta é uma problemática que não é nova. A primeira convenção é de 1867, é um anexo ao Tratado de Limites e determina que para poder atravessar estes rios nos seus troços fronteiriços é necessário que haja o acordo de uma comissão que foi então criada e que, aliás, foi acionada que há cerca de 30 anos atrás para permitir a construção de um pipeline que atravessa o Rio Minho e que liga o norte de Portugal à Galiza. E, portanto, estamos a falar de qualquer coisa que ainda continua vivo. Depois, em 1927, houve uma primeira convenção para o Douro, quando os espanhóis decidiram construir a barragem de Rio Cobai, no Esla, que é um afluente do Douro na sua margem direita, e perceberam que iriam ter um caudal regular no Grande Canyon, que é o troço internacional do Douro, desde Miranda até o Pocinho. Foi dividido ao meio esse potencial, e Portugal foi autorizado a construir um conjunto de barragens e Espanha outro conjunto de barragens. Essas barragens não avançaram porque, passado cerca de uma dezena de anos, começou a Segunda Guerra Mundial e, portanto, foi preciso esperar pelo fim da guerra. Entretanto, também tinha havido alguns projetos que tinham sido cedidos unilateralmente pelos dois Estados e, portanto, quando em 1964 se voltaram a sentar à mesa para rever essa convenção de 1927, alargaram o seu âmbito. Na altura já estava em cima da mesa a possibilidade da construção de uma barragem no Tormes e portanto, o Tormes, que é um afluente desse troço internacional do Douro, a meio caminho. Portugal ficou com a parte montante, Espanha com a parte jusante e esses projetos avançaram. Em 1968, Portugal queria avançar com o projeto Alqueva e Espanha queria avançar com o transvase do Tejo para a Bacia de Segura. E, portanto, era necessário um novo acordo. E esse acordo foi negociado, foi celebrado em 1968. Portugal ficou com o troço internacional do Lima, Espanha com o troço internacional do Tejo, Portugal com o troço intermédio do Guadiana e o acerto de contas fazia-se no Rio Minho, com a construção de uma barragem em Sela. Essa barragem acabou por não ir para a frente, mas foi feita uma variação no potencial hidroelétrico de cada um destes troços para ficar metade para cada um dos Estados. Isso permitiu-nos, passados uns anos, começar a pensar na construção do Alqueva, que aliás já estava, digamos, planeado em 1968. Chegou a ser iniciado em 1975, mas depois foi suspenso devido à crise financeira que o país atravessou, de sobreendividamento. Quando quisemos retomá-lo, chegámos à conclusão que os espanhóis, na parte de montante do Guadiana, tinham construído muitos aproveitamentos, para além daquilo que tinha sido, digamos, estado em cima da mesa em 1968, e, portanto, foi necessário voltar à mesa de negociações. Além disso, os espanhóis queriam fazer mais um transvase em direção ao sul de Espanha, e tudo isso tinha que ser negociado entre os dois Estados. E, portanto, em 1998 acabámos por celebrar a convenção, a chamada Convenção de Albufeira, que foi assinada na cidade de Albufeira numa cimeira luso-espanhola que se realizou lá no dia 30 de novembro de 1998. Essa convenção vai muito para além daquilo que tinha sido discutido e decidido em 64 e em 68, porque permite utilizações de água por Portugal na Bacia do Sado, provenientes do Guadiana,
considera vários elementos adicionais de controle de cheias, de combate à mitigação das secas, etc. Eu diria que é uma convenção muito mais moderna, muito mais amiga do ambiente e que tem uma característica que é praticamente única, porque para cada um dos troços internacionais do rio e para a entrada do estuário são definidos os caudais mínimos que têm que ser assegurados pelo Estado montante. Em Cedilho, no Tejo, é a Espanha que tem que garantir os caudais. A entrada do estuário do Tejo é Portugal que tem que garantir esses caudais. Espanha também garante caudais na secção de Badajoz, a entrada do troço intermédio do Guadiana, permitiu alimentar e garantir a sustentabilidade do aproveitamento do Alqueva. E, portanto, o Alqueva avançou. Portugal decidiu, nessa altura, unilateralmente, porque não chegou a haver um entendimento com a Espanha, um regime de caudais para a secção, para a entrada no troço estuarino do Guadiana, que é um troço internacional, faz a fronteira entre os dois Estados, entre o Pomarão e Vila Real de Santo António, e essa situação causou algum melindre, porque foi uma decisão unilateral, não chegou a haver um entendimento. Em 2005, Portugal decidiu qual era o regime de caudais que chegaria à secção de Pomarão. Essa questão foi discutida várias vezes em reuniões da Comissão, da Comissão de Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira, CADC, mas sem conclusão. Foi criado um grupo de trabalho em 2017, se não me falha a memória, que em final de 2018 terminou os seus trabalhos sem chegar a um acordo. E a questão foi retomada aqui há 2 anos atrás, a pedido da delegação espanhola, e de facto recomeçaram as negociações e agora finalmente conseguimos um entendimento que permite conceber uma solução para garantir alguma água adicional para o abastecimento da Andaluzia a partir de uma captação do Guadiana naquele troço, antes da entrada, digamos, da Cunha Salina. Também, de alguma forma, os caudais para uma elevação desde o Pomarão até a Albufeira de Odeleite, no afluente do mesmo nome do Guadiana, na sua margem direita, que garante o abastecimento de água ao Algarve. Estas questões também para o Tejo, agora foi decidido avançar para um caudal diário, porque o que nós tínhamos, começámos por ter em 98, um caudal integral anual mínimo. Depois, em 2008, quando se fez uma primeira revisão da Convenção, passámos a ter caudais trimestrais e semanais, mas acontecia que, com alguma frequência, tínhamos dias sem que fosse lançado qualquer metro cúbico de água a partir da barragem de Cedilho. Agora isso já não é possível e, portanto, Cedilho liberta todos os dias 1 milhão de metros cúbicos, é o correspondente a cerca de 12 metros cúbicos por segundo. Já é água que depois recebe também água dos afluentes do Rio Tejo na sua margem direita, o Ocreza, o Zézer, e que permite garantir que a Cunha Salina não progride para montante e não causa problemas à agricultura no Ribatejo. Foram decisões sensatas que permitiram que os dois Estados desenvolvessem essa parcela muito importante do território da Península Ibérica. Estamos a falar de qualquer coisa como 45% do território da Península Ibérica. A maior parte dela em Espanha, mas em Portugal também tem expressão a bacia destes rios, particularmente o Douro, mas também o Tejo e o Guadiana. E logo em 68 foi decidido que seria possível utilizar estas águas não apenas para a produção de energia, mas também para outros usos, entende-se, usos hidroagrícolas. Do Guadiana, do troço intermédio para a Bacia do Sado, o que foi feito a partir de 2005, e da Bacia do Chança, que é um afluente que faz a fronteira entre os dois Estados, na margem esquerda do Guadiana, para as bacias andaluzas. E essas soluções têm funcionado. E, portanto,
Haverá sempre razões de queixa, sempre. Nunca estamos satisfeitos. Eu costumo dizer que ou estamos todos satisfeitos e então foi porque conseguimos uma solução equilibrada, ou ninguém está satisfeito e também quer dizer que conseguimos uma solução equilibrada. Neste caso, verificamos muito descontentamento, tanto do lado espanhol como do lado português, mas que não tem justificação. Estas soluções têm que ser sempre soluções que, de alguma forma, cumpram com objetivos dos dois Estados ribeirinhos. E foi isso que conseguimos em qualquer um destas convenções que foram sendo celebradas, particularmente a partir de 1997, até esta última agora, em 2024, que veio resolver problemas que estavam pendentes, caudais mínimos no Tejo diários, alguma água para a Andaluzia adicional à que o Chança permite que seja aduzida, agora a partir do Guadiana, que é assegurada a partir da Albufeira do Alqueva. É bom termos esta noção, é que o Alqueva dedica praticamente tanta água à agricultura quanto aquela que dedica para garantir o bom estado das massas de água a jusante da Albufeira do sistema Alqueva-Pedrógão. São lançados para jusante num ano úmido mais 600 milhões de metros cúbicos, num ano mediano cerca de 450 milhões, num ano seco cerca de 200 e qualquer coisa milhões de metros cúbicos, o que permite que, por exemplo, as migrações dos peixes tenham lugar. A EDIA tem um elevador de peixe instalado na Albufeira de Pedrógão, que chama os peixes com uma corrente de chamada, eles migram precisamente perseguindo a corrente, eles entram numa espécie de aquário que é elevado até a entrada do rio Ardila e depois eles saem na Albufeira de Pedrógão, que é uma albufeira relativamente pequena, sentem o chamamento da corrente proveniente do Ardila e sobem a Ardila para a desova e depois regressam. E, portanto, fazem este trajeto todos os anos e isso garante, digamos, a qualidade, o bom estado biológico das massas de água de jusante. E, portanto, essa solução foi possível graças a esse entendimento que teve lugar em 1998. Que não foi fácil. Às vezes pensa-se que estas questões são fáceis de resolver, não são fáceis de resolver. Foi necessário demonstrar à Espanha quais eram também para a Espanha os benefícios de um regime de caudais que criava grandes obrigações às autoridades espanholas, com a possibilidade de terem mesmo que fazer descargas a partir das suas albufeiras só para garantir os caudais chegados a Portugal. No Tejo isso não é muito difícil, porque Alcântara tem cerca de 3.500 milhões de metros cúbicos de capacidade total de armazenamento e, portanto, se tiver que lançar e garantir 2.500 metros cúbicos, 2.700 milhões de metros cúbicos para jusante, consegue fazer isso, é um aproveitamento eminentemente hidroelétrico. E o Tejo tem bastante mais água proveniente de montante. No Guadiana é um pouco mais complicado porque os aproveitamentos espanhóis do Guadiana estão posicionados bastante mais a montante. Alcântara está muito próximo da fronteira e a barragem Albufeira de Cedilho molha os pés da barragem de Alcântara, mas no Guadiana é mais complexo porque não há assim uma capacidade de armazenamento tão grande e há um muito intenso regadio a jusante dessas albufeiras e, portanto, a água que é libertada é captada para regadio em Espanha. Haverá situações em que eles têm mesmo que libertar alguns caudais para garantir os valores que foram acordados para a secção de Badajoz. E, portanto, temos estado satisfeitos, e eu creio que os espanhóis também estão satisfeitos, com as soluções que têm vindo a ser encontradas, que eu digo são exemplares. Não há muitos casos no mundo de definição de um regime de caudais das bacias hidrográficas transfronteiriças tão denso e tão complexo como aquele que nós acabamos por chegar a um acordo com as autoridades espanholas.
E, portanto, sobre as relações luso-espanholas de rios, a única coisa que ainda posso acrescentar é que temos estado a fazer uma gestão dos planos de bacia hidrográfica no quadro das diretivas comunitárias para garantir o combate às inundações, para garantir o bom estado das massas de água, e isso é feito coordenando a atividade da Agência Portuguesa do Ambiente com a Direção-Geral de Águas Espanhola e das Confederações Hidrográficas Espanholas. Eu diria que é uma história de sucesso que já vem há muitos anos e que não termina aqui, seguramente vai ter outros episódios daqui por alguns anos. A Espanha está a cumprir, só por exceção é que tem havido alguns incumprimentos, que, aliás, a própria Convenção admite, sendo que, nesses casos, aquilo que tem que ser feito é os Estados, entendem-se, reúnem a Comissão para a aplicação e desenvolvimento da Convenção, procuram encontrar uma solução que vá ao encontro das dificuldades de uns e das necessidades de outros, para que, digamos, todos fiquem, eu diria, satisfeitos. Isso aconteceu no Douro, aqui há alguns anos atrás, enfim, eu diria que a Espanha não lançou no Douro, durante a estiagem, o volume que estava previsto no acordo de 2008, mas Portugal não tinha falta de água. O Baixo Sabor tinha reservados 600 milhões de metros cúbicos no seu volume útil, que poderiam ter sido lançados no Douro se fosse extremamente necessário que isso acontecesse. E não era assim tão importante quanto isso, e portanto isso não foi feito. O Douro tem uma utilização das suas águas em Portugal, sobretudo dedicada à produção de energia, na cascata das barragens do Douro, desde o Pocinho até Costuma-Lever, e à navegação. E a navegação faz-se com, digamos, fechando as comportas, limitando o turbinamento para garantir que há água suficiente para que os navios possam subir e descer o rio. E essa navegação é muito importante do ponto de vista económico, porque garante, digamos, um fluxo de turistas que frequentam a região, que é extremamente importante. Acrescenta à riqueza vinícola da Bacia do Douro. Quando há seca, ela aflige ambos os Estados. E então o que acontece é que cada um dos Estados tem as suas soluções. E, portanto, não tem havido uma necessidade tão extrema de chegar ao entendimento para gerir os recursos muito escassos nessas situações de seca. Eu diria que, enquanto Estado jusante, Portugal, obviamente, está dependente da gestão que é feita por Espanha enquanto Estado montante, mas enquanto Estado jusante, também beneficia dos caudais que chegam sempre, inevitavelmente, provenientes de Espanha. Ou seja, nós queixamos-nos porque somos Estado jusante, mas esquecemos que os espanhóis contribuem com cerca de 20 mil milhões de metros cúbicos todos os anos nestas várias bacias hidrográficas para benefício dos interesses nacionais portugueses. Por exemplo, a cascata do Tejo, Fartel e Belver. Aqueles dois aproveitamentos não existiriam se não houvesse caudais provenientes de Espanha, porque a bacia portuguesa até Belver é fundamentalmente a do Ocreza, que tem umas afluências muito limitadas. E, portanto, para não irmos mais longe, no Guadiana, sem os contributos provenientes de Espanha, Alqueva não existiria e não teríamos o plano de rega do Alentejo, não teríamos o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Portanto, convém olharmos sempre para estas questões numa perspectiva mais racional, percebendo que não há só benefícios, também não há só inconvenientes. Há benefícios e há inconvenientes para ambas as partes.